Olá, no Foco Negócio de hoje nós vamos falar sobre gestão de negócios para médicos. Estou aqui com o Marcelo Vieira, empresário, executivo, coach. Marcelo, tudo bem? Tudo tranquilo. Então vamos falar sobre esse tema bem específico e bem peculiar, que eu acredito que tenha muita aderência, que é ensinar médicos a fazerem gestão. Porque a gente percebe que os médicos estudam muito, são profissionais propensos ao estudo, estão acostumados, porque no mínimo 6 anos de estudo, e que não tem nenhuma cadeira de negócio para eles. E de um modo geral, eles vão montar seu consultório, eles vão montar sua clínica, seu hospital, enfim, vão gerir também as ações do dia a dia médico que precisa entender de gestão, e eles não têm formação para isso, e não é por culpa deles, é a grade curricular que não facilita. Como é que você pensa isso? Isso é um fato. A academia prepara apenas o aspecto técnico, formar bons profissionais para exercer a medicina. Mas e os que evoluem para um cargo de gestão, para um cargo executivo? Ou aprender on the job, e em geral a transição ela não é simples, e é por isso que esse é um cenário bastante interessante para médicos que queiram se aperfeiçoar, fazer essa transição do consultório para o escritório, possam exercer de forma porque o que eu penso é o seguinte, profissional. Vamos supor, a pessoa fez dermatologia, ou a pessoa que é uma carreira que está muito em voga agora, a pessoa fez pediatria, que está voltando a ter magnitude, importância, e ele monta um consultório. E lá tem uma secretária de manhã, uma secretária de tarde, só que ele precisa entender de fluxo de caixa, precisa entender de liderança, precisa entender de marketing digital para fazer a divulgação dele como profissional, que existe concorrência, e precisa entender de vendas, de marketing de relacionamento, e ele não estuda. E aí até num simples consultório, não estou nem falando de clínica, nem quando ele vira um executivo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e nem quando ele tem um hospital, mas no dia a dia básico ali de um consultório. Exemplo mais didático que esse que você mencionou não existe. Um médico que não quer clinicar em hospitais públicos porque ele acredita que o sistema não o privilegia, ele tem recursos financeiros que propiciam que ele forme o próprio consultório dele, depois de criar uma bagagem de mercado técnica, depois que ele colocou em prática tudo que ele aprendeu na academia, ele vai lá e abre um consultório e de repente não tem nem 2 secretárias. Tem uma só que trabalha lá às 12 horas com ele. Sim. Como é que ele tem certeza que aquela uma secretária não está matando o negócio dele porque ela não sabe fazer o atendimento correto? Se todos os recebimentos estão sendo feitos de forma adequada para que ele gere um fluxo de caixa que permita ele receber antes de pagar. Que ele receba efetivamente sobre tudo que ele está prestando serviço. Que o que ele está recebendo propicie com que ele faça melhoria no padrão de atendimento dele. Como é que ele vai se posicionar com relação a outros pares dele que atuam na mesma disciplina, para que ele tenha uma visualização do mercado como sendo um profissional de referência? Exatamente, virar referência, né? E tudo isso são aspectos voltados à gestão de um negócio, muito mais do que o atendimento a um paciente. Ele precisa entender que todos aqueles têm que ser clientes dele e que todos eles são um mercado que ele precisa conhecer. Além de paciente, é cliente, né? É cliente, principalmente quando ele virou o dono do negócio. Porque muitas vezes o que ele está falando procede é que o médico ele passa um tempo em hospitais públicos e privados para aprender um pouco mais da ferramenta, da área de especialização dele, mas muitos partem para uma carreira. E hoje é muito comum, algumas áreas específicas, o profissional já ir para a carreira solo, né? Então ele tem que entender. E aí, por exemplo, a gente entende muito, e você é um profissional que entende muito de finanças, você é bem generalista, mas entende muito de finanças, ele não sabe fazer fluxo de caixa. E aí, o plano de saúde glosa. Então, ele tem uma ideia de ter um recebimento e o dinheiro não entra. Aí ele tem que pagar os fornecedores. Como é que é isso? O aspecto financeiro ele é preponderante e primordial quando uma pessoa não específica da área, e aí a gente diz um médico, que não é um executivo ainda, precisa cuidar de aspectos executivos. Você deu um exemplo bastante interessante. Ele faz um aporte bastante grande para a montagem do consultório dele. E aí, se for, por exemplo, a disciplina que você mencionou de dermatologia, ele vai ter lá equipamentos para poder fazer bronzeamento artificial, de tratamento de retirada de botox, sinais, vai fazer injeção de produtos químicos para poder fazer procedimentos estéticos e uma série de outras coisas que ele precisou de um aporte financeiro bastante grande.
em quanto tempo ele vai ter o retorno? Ele nem calcula isso, né? Ele não calculou. Ele acha que, eu preciso cobrar tanto nessa consulta, e se eu tiver tantas consultas de acordo com o que eu já tenho aqui de meu histórico, eu consigo daqui a um ano receber esse dinheiro de volta. Mas e se a demanda dele for inelástica e reduzir porque ela tem um efeito de sazonalidade que ele não previu? E eu digo até mais, e se for o inverso também? Se for o inverso, se ele aumentar tanto que ele não consiga atender e aquilo começa a gerar contra ele, que ele é um cara que marca consulta para muito longe e não consegue atender. Aí começa a repercutir negativamente para ele. O que era para ser uma benesse passa a ser uma propaganda danosa à imagem dele. Porque às vezes é importante ele entender o seguinte, até formação de equipe. Porque se eu tenho um consultório que eu, de repente, tenho uma aceitação muito boa do mercado, eu já tenho que ter pelo menos ali na minha esteira 3 ou 4 médicos que, se eu precisar, eu convido para eles trabalharem comigo para pegar esse mercado. Ou seja, até formação de equipe, não só liderança, que é importante, né? Um outro aspecto bastante interessante. Ele tem um consultório físico num determinado bairro de poder aquisitivo A. Mas ele entende que existe uma demanda crescente numa outra localidade de perfil B e C. Ele pretende se dividir entre esses dois para alavancar o número de pacientes. Abrir uma filial. Ele vai abrir uma filial. Mas e quem é que vai continuar naquele espaço físico que ele tem no prazo que ele não está? De repente ele pode ter uma parceria com outros de outra disciplina, fazendo com que aquilo ali no futuro vire uma clínica. Sim, de repente vai ter outras disciplinas sendo atendidas no espaço que ele não tiver. Como é que ele vai delinear essas parcerias estratégicas? De repente ele pega um consultório, ele é dermatologista, pega um consultório de pediatria, subloca o espaço de um e de outro para poder reduzir custo. E aí ele tem que aprender a fazer conta para isso. Tem que fazer conta. E aí a gente tem desde o ensino médio de que ele é talhado para trabalhar em área médica. E a matemática vira uma coisa abominável para ele e ele esquece que ele precisa gerir as finanças dele de forma adequada, tanto pessoais quanto profissionais, para alavancar o negócio dele e ganhar magnitude no mercado. Ele vai virar referência conforme ele for aparecendo para o mercado. E isso tudo requer investimento. Como é que ele gera esse investimento para dar retorno financeiro para ele, para aumentar o fôlego para ele continuar crescendo na área dele? Exatamente, você tocou num ponto muito importante. Outra ação que é importante, que você está falando aqui da concorrência. Quantos se formam? A gente sabe que o número de vagas para medicina ainda é restrito, mas se formam muitos médicos, muito mais do que no passado recente. E aí como é que ele propaga a marca dele? O que faz ele se diferir de um outro profissional que está em início de carreira? Às vezes, se ele tem um sobrenome de um tio, de um pai, de uma mãe famoso, ele pode herdar isso. Mas se ele não tem, ele conhece marketing digital, ele sabe o que é marketing digital, sabe fazer bem feito o marketing digital? E vamos até um passo anterior. Ele sabe o que é posicionamento de mercado? Ele sabe que, de repente, se ele for um cara muito especialista, aquilo vai ocasionar o quê? Um aumento de receita ou uma diminuição de receita, porque ele vai trabalhar num nicho muito específico, onde tem um mercado mais restrito. E aí o ticket médio dele aumenta ou diminui com isso. Então ele prefere ser generalista ou especialista. Tudo isso precisa passar na análise de posicionamento de mercado. E aí, como é que ele se posiciona de forma mais ampla, trabalhando com as diversas disciplinas do marketing para propagar a marca dele no mercado. E tudo isso que a gente está falando está abrindo margem, que inclusive, isso é importante falar, a gente tem um curso, né, gestão de negócios para médicos, mas aqui o objetivo não necessariamente é que as pessoas sejam nossos alunos, mas sim propagar a importância do médico entender negócio, nem que ele faça curso em outro lugar. E embora hoje não exista, mas seguramente vai ter. Mas o que é importante, que é a disciplina que você dá aula, que todas essas ferramentas juntas, elas formam um planejamento, que é vital. Você não pode montar um consultório e aí você não pode... E se você esquecer que você tem que ter um plano de marketing, um plano financeiro, um plano de vendas. Exatamente. A disciplina, ela disserta sobre a elaboração do plano de negócios. E depois a forma como você gere. Depois que você implementou, você precisa fazer a gestão daquilo. Mas, para ele sair do papel, você precisa elencar uma série de disciplinas que, de forma integrada, vão fazer com que o seu negócio seja perene, que ele tenha sucesso ao longo do tempo. Não adianta mais para o profissional que vai atuar na área de gestão, em específico na área médica, que ele entenda bastante da disciplina acadêmica dele, que ele seja um excelente dermatologista, se ele não consegue gerir os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos de vendas, os recursos de marketing,
os recursos tributários, os recursos de propagação da marca e todas as outras disciplinas que vão assambarcar a perenidade do negócio dele, a projeção do negócio dele para o futuro. Ele pode ser um excelente dermatologista, um excelente ginecologista que vai ficar restrito a uma área muito pequena se ele não estiver preparado para a realidade do mercado. Porque não adianta conhecer tecnicamente o negócio se você não tem capacidade de expansão, né? Ainda que você queira ficar só naquele lugar, para você não ser tomado pela concorrência, você tem que saber gerir o seu próprio negócio. E aí, cria um gancho, que é o que você falou mais cedo agora, que é o seguinte, às vezes o negócio vai crescendo, ele bota mais um médico, aluga a segunda sala, aí tem que botar 2 secretárias, aí daqui a pouco tem 3 pessoas, que vai botar um administrativo para cuidar das finanças, e de repente ele virou uma clínica. Isso é muito complicado. Ou então, ele está num hospital, trabalhando, ele começa, as pessoas percebem que ele tem competências operacionais, administrativas, e ele simplesmente é convidado para assumir um cargo de gestão, e ele não sabe fazer. Exatamente. É muito comum excelentes médicos, ao virarem gestores, serem demitidos e voltar para o ostracismo. Ele tinha uma carreira técnica muito interessante, mas que apresentou um cenário muito melhor de alavancagem financeira para ele, que era fazer a gestão. Ele não está preparado para fazer essa transição. Um excelente médico pode ser um péssimo gestor, porque ele não tem as habilidades, as competências para aquela nova disciplina que ele precisa gerir. Tanto para gerir uma clínica que ele monte, quanto para assumir um cargo de gestão no hospital público ou privado, em que o pessoal viu uma possibilidade de um gestor estar surgindo ali, mas que no dia a dia não foi preparado com as competências para essa nova função, e ele não consegue aprender isso se ele não se preparar fora, porque o dia a dia de um hospital não faz com que ele entende que ele precisa de um número certo de seringa, de gás, de outros insumos, mas aquilo é só uma parte do todo. Como é que ele gerencia uma equipe de profissionais que não estão nem, de repente, interfaceando com ele? Ele tem uma disciplina ali que é muito específica dele, que é de ginecologia, por exemplo, então ele vai ter interface com obstetras, com pediatras, com instrumentistas, anestesistas, com plantonistas ali, neonatais, mas de repente o rapaz, o par dele da área de oncologia, de dermatologia, de qualquer outra disciplina. São os stakeholders que ele nem sabe o que significa. Exatamente. Que ele não sabe o que significa nem as interfaces que ele tem dentro da área que ele vai passar a gerir. E aí, fatalmente, um bom profissional técnico acaba morrendo quando ele passa para cargo de gestão. E aí, nesse cenário, eu entendo que, eu acho que seja importante não só para o médico já estabelecido, mas quando para o estudante de medicina, quando estiver nos últimos anos da faculdade, por mais que ele estude muito, dedicar algumas horas para aprender o negócio gestão dele. De negócio. Gestão de negócio. Ele entende que ele precisa entender que ele tem um conhecimento. Aquele conhecimento não é um negócio. O negócio é quando ele consegue fazer aquele conhecimento gerar a favor dele. De que forma? Alavancando recurso financeiro, fazendo a gestão de recursos humanos, fazendo com que o plano operacional dele esteja linkado a um planejamento estratégico de longo prazo. Até uma coisa que a gente não citou aqui, mas só para contribuir, se ele demanda de materiais, ele tem que ter a gestão de compra desses materiais. Como é que ele estabeleceu a relação com os fornecedores? De repente ele criou um fornecedor que é extremamente estratégico, porque o diferencial competitivo da clínica dele é uma tecnologia que tem um fornecedor no mundo. Aquele cara cismou de repente fornecer para o concorrente dele. Ou então, ele está comprando muito caro o material que a conta não fecha porque... A margem dele vai ficando diminuída, apesar de ele ter o melhor produto para oferecer. Ainda mais se ele tiver plano de saúde, exatamente. Aí o plano de saúde não consegue remunerá-lo daquela forma. Ele tinha o melhor produto, prestando o melhor serviço, e sucumbe. Exatamente. E para encerrar aqui, o que você acha qual o primeiro passo que o médico tem que dar quando ele quer entender de negócio? Evidentemente que o nosso curso pode contribuir, mas acho que a literatura é fundamental também, né? Primeiro ele precisa diagnosticar o interesse em trabalhar numa área que não é a que ele se preparou na academia. Ele precisa entender que, se ele quer migrar para uma área de gestão, é necessário procurar conteúdo para se preparar para aquilo. Entendi. O mercado hoje não comporta amadores em cargos de gestão. Eles são engolidos pelo sistema. O próprio médico tem um problema o tempo todo de direito do consumidor.
Ele sofre punições severas o tempo todo e é uma cadeira que ele tem que estudar, ele tem que entender direito do consumidor, porque senão ele vai ser penalizado. A gente está vendo aí os casos o tempo todo de processo, de gente que até não poderia estar fazendo, mas de gente que faz e de repente erra porque é humano e ele não conhece as ferramentas jurídicas e ele pode simplesmente quebrar o negócio dele por conta de um erro, né? Um erro. A gente tem casos recentes em que erros primários de elaboração de processo, de protocolo de atendimento, que era para ser uma disciplina, inclusive para médicos, extremamente simples de ser implementada, que por conta de uma gestão feita de forma temerária, de forma não profissional, de forma não preparada, faz com que uma coisa que era muito simples ocasione uma fatalidade que vai gerar fatalmente um processo jurídico para ele. Porque o engenheiro, quando erra, cai na ponte. Pode ser que não tenha ninguém passando na ponte. Um médico, quando erra, a pessoa, de repente, perde um dente. Agora, o médico, quando erra, em geral, é uma vida que se perde. Sim, e aí muda tudo. Essa não tem volta. Esse não tem preço que pague. Então, é necessário que passou para o lado de cada balcão, do lado da gestão, que ele esteja preparado para diagnosticar esses pequenos deslizes que, no caso da profissão dele, são fatais para pessoas e para o próprio negócio. E tudo passando pelo planejamento, né? Não tenha dúvida. Tudo é você planejar para saber de forma que você vai implementar e como é que você vai ter os indicadores para mostrar que o que você está implementando está de acordo com o que você planejou. Planejar e executar, e aferir, né? É o ciclo PDCA. Planejou, fez, mediu, refez. Esse ciclo vai perdurar por toda a vida útil daquele empreendimento. Perfeito. Está aí a dica do Marcelo Vieira. Então, esse foi mais um Foco em Negócios. O tema de hoje, gestão de negócios para médico. Ok? Obrigado, gente. Um abraço.